Nós vamos lendo o texto de acordo com o que for a exposição do mesmo. É um texto grande e um texto tão profundo. E nesse momento nós chegamos ao fim aqui do capítulo 8, com tantas certezas quanto começaram o capítulo 8. Paulo faz do capítulo 8 do livro de Romanos um dos capítulos do livro de Romanos que ele produz certezas profundas que focam totalmente em Deus, das quais são incalculáveis e são incontestáveis. Para todo aquele que é crente em Jesus, que se depara com esse capítulo, que se depara com essa certeza, ele se encontra em paz. Se encontra numa tremenda de uma alegria, porque o início do seu chamamento não aconteceu nessa vida, mas aconteceu antes da fundação do mundo, quando Deus já o havia predestinado ou conhecido, se relacionado com ele em Cristo, e um dia na história houve sua intervenção. E chegamos aqui, Paulo, concluindo agora o capítulo 8, dizendo assim, olha, nada pode nos afastar do amor de Cristo. Nada. Ele começa mostrando que estamos salvos, não existe condenação, e termina o capítulo 8 dizendo assim, não existe uma possibilidade de nós sermos separados do amor de Cristo. Profundo demais. Paulo aqui está dando continuidade no tudo que ele está falando, e aqui no verso 30, meus irmãos, Paulo expressa em 3 frases, e essas 3 frases aqui do verso 30, ela serve como se fosse um resumo final daquilo que ele está falando ali desde o verso 26. E antes de nós lermos essas 3 frases, eu quero orar com os irmãos, termos mais um momento de oração, agradecendo pelo culto, por podermos ainda cultuá-lo, assim de forma explícita e ainda de forma nada oculta, não precisamos ainda nos ocultar. Palavra de Deus aberta, corações abertos, e como igreja podemos ainda louvar o nome do nosso Deus, orar, fazer orações, intercessões e nos confraternizar. Deus é bom. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus nós oramos a Ti. Oramos agradecidos, Senhor, por tudo. Em primeiro lugar, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos cultuar Teu nome. Te agradecemos pela palavra que o Senhor coloca diante de nós. Palavra essa, Senhor, que tem forjado e modelado nossos corações e feito com que nossas vidas, a partir do momento que somos confrontados por Tua palavra, instruídos pelo Teu Espírito Santo, não somos mais as mesmas pessoas. Te rogamos agora em nome de Jesus, que o Senhor, na conclusão do capítulo 8, Senhor, o Senhor possa ministrar essas palavras aos nossos corações e possamos, Senhor, cada vez estar mais certos em Ti, na nossa vida eterna, de tudo que o Senhor tem preparado para nós e qual é, Senhor, o destino que nós enfrentaremos, que nós iremos e que nós como igreja temos no porvir. Te agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, o verso 30, o apóstolo Paulo diz assim, e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Quase tudo do que ele falou aqui nós já vimos nos versos anteriores. O que vai ser diferente, o termo que vai ser diferente aqui, é o que ele chamou. Mas todos os outros estão aqui no escopo do que ele falou, e o glorificou é um termo, é um momento esperado pela igreja, da qual nós passaremos por ela e chegaremos naquele grande dia em que Cristo vier estabelecer o seu reino, conheceremos e veremos a glorificação. Mas vamos ir aqui frase por frase, para que nós possamos entender o que Paulo está concluindo aqui no verso 30, porque aqui do verso 30 em diante ele continua trazendo essas mesmas verdades e falando ao coração dessa igreja. A primeira frase é assim, aos que predestinou, a esses também chamou. Tem 3 demandas explícitas aqui nessa frase. Primeira, a predestinação é a determinação de Deus que aconteceu no passado, um passado eterno. Na eternidade, Deus havia predestinado os seus escolhidos. Aqueles a que Ele tinha escolhido, ou seja, aqueles com quem Ele já havia se relacionado
amorosamente numa eleição, a qual ele disse que esse seria filho, esse seria um eleito, esse seria aquele que andaria nos caminhos do Senhor, esse ele o predestinou. Ou seja, ele o predestinou na eternidade para que cumprisse os propósitos do próprio Deus aqui nessa terra. E Paulo começa dizendo assim: aos que predestinou, o que aconteceu com eles? Esses ele chamou. Por quê? Porque da predestinação o chamamento cumpre aquilo que havia sido determinado antes da fundação do mundo. Num passado eterno. O chamamento na atualidade, na vida de um crente, é nada mais, nada menos do que o cumprimento de uma determinação passada, da qual nós não conhecíamos. E é por isso que Paulo fala assim: e aos que chamou, a esses também, aos que predestinou, a esses também chamou. O chamado é a concretização histórica daquilo que Deus determinou. Paulo está falando para esses irmãos que estão ali na igreja de Roma: Deus predestinou vocês. Deus predestinou os irmãos que aí são crentes. E nessa predestinação, um dia na história de cada um de vocês, houve um momento em que essa predestinação se fez real. Como que isso aconteceu? Naquele dia em que a palavra de Deus adentrou no seu coração. No dia em que o Senhor Deus interviu na sua história. Naquele dia em que o Espírito Santo te convenceu da justiça, do pecado e do juízo. E você teve capacidade de olhar para você próprio, não com os mesmos olhos que você tinha há tempos idos, a sua vida inteira, mas a partir daquele momento em que o Espírito Santo adentra no seu coração e te convence do pecado, você entende da necessidade que você precisa de Deus. Esse é o chamamento. E tanto esses irmãos que estavam ali em Roma, como nós, um dia passamos por isso. Houve um dia na nossa vida em que o Espírito Santo, através da palavra de Deus, abalou as estruturas do nosso coração e nos chamou para a vida eterna. Esse dia, ele é marcado nos nossos corações porque é um dia que você se conscientiza que você é um pecador. É um dia em que você é selado no entendimento: eu sou pecador e preciso das misericórdias de Deus. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz do Calvário por mim, me deu vida eterna. Aquele que era totalmente santo, aquele que era totalmente justo, aquele que não conheceu pecado nenhum, se fez pecado para que eu pudesse ser salvo. O chamado se dá dessa forma. O chamado não se dá por uma música. O chamado não se dá por uma balada. O chamado não se dá por uma brincadeira ou por qualquer artifício que possa se dizer que Deus vai intervir na vida das pessoas. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação do Evangelho. É por isso que nós, crentes, nós, Igreja de Jesus, somos comissionados a pregar a palavra de Deus. Nós não somos comissionados, irmãos, para falar dos testemunhos das nossas vidas. Nós não somos chamados para falar dos feitos que a igreja está fazendo, Nós não somos chamados para falar das belezas ou dos extraordinários que estão acontecendo no nosso meio. Nós somos comissionados para pregar a palavra de Deus. Porque é através da palavra, da pregação do Evangelho, que o Espírito de Deus intervém chamando o ímpio para a vida eterna. Por quê? Porque esse ímpio, ele foi chamado em um tempo passado. Ele foi escolhido num tempo passado. E num determinado momento da história, ele vai se manifestar. Como? Com a pregação do Evangelho. Agora vocês acham que é sem motivo que a pregação do Evangelho está cada dia mais sucumbida numa realidade falsária? É coincidência você perceber que a igreja, a cada dia que passa, muda a tônica do Evangelho para falar da tônica das suas conquistas? Olha, Deus é um Deus de riquezas. Olhem, venham para cá que Deus vai abençoar muito vocês. Olhem, vocês vão ter conquistas e conquistas. Olhem, aqui é uma igreja de prosperidade. Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus de pessoas ricas. Isso não é evangelho do Senhor. Da mesma forma, a teologia da prosperidade, ela ainda entra na tônica da seguinte forma: olha, venham para cá que vocês vão ser curados, não vai existir dores, não vão existir sofrimentos, não vão existir lágrimas, venham para cá que Deus vai fazer todas essas coisas. Isso não é evangelho. E muitas igrejas estão enfurnadas nessas pregações. Muitas pessoas estão cheias dessas verdades,
que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. E a primeira coisa que tem que estar no nosso coração é a certeza que o chamamento de Deus está condicionado e atrelado à palavra sendo pregada de forma fiel. A terceira certeza aqui desse chamado, dessa primeira frase, é que o chamado de Deus é eficaz. O chamado de Deus na vida de um ímpio é eficaz. Deus irá concretizar a fé no coração deste chamado. Por quê? Porque essa obra não está começando com a pregação do Evangelho agora. Ela começou antes da fundação do mundo. Ele já tinha falado o nome daquela pessoa. Ele já conhecia aquela pessoa. E ele usou a palavra para quebrar as estruturas daquela pessoa e o chamado se fez eficaz. Mas pastor, fulano está escutando a palavra e não se converte. O Espírito Santo não colocou a palavra no coração dele. O Espírito Santo não chamou ele. Talvez ele nem faça parte da igreja, do nosso grupo, dos eleitos. Ele só está no meio, mas não se converte, não teme, não se arrepende. Porque o Espírito não tratou o coração dele. Por quê? O chamamento é eficaz. O chamamento não se dá pela palavra sendo pregada por um homem. Nós somos simplesmente vasos, instrumentos na mão de Deus. Quem fala ao coração é o próprio Espírito Santo. Então, aqueles que ele predestinou, a estes ele chamou, ou seja, houve uma intervenção na história. E Paulo continua: aos que chamou, a este também justificou. Os chamados serão declarados justos. A justiça de Cristo estará sobre todos aqueles que foram chamados. Os irmãos se lembram que quando nós tratamos sobre justificação, a justificação não é uma conquista humana. A justificação não é um atributo conquistado ou galardoado pela igreja. A justificação é um ato declaratório, um ato jurídico, em que Deus chega a este que foi chamado e diz: você é justo. Eu imponho sobre você a justiça de Cristo. O que é isso? A justificação é um ato que acontece uma única vez e ela vem só da parte de Deus. E o que Paulo está falando, aqueles que ele chamou, estes foram justificados. Olha que certeza maravilhosa. Aqueles que ele chamou, aqueles a quem ele chamou, a estes ele justificou. Ou seja, ele pegou a justiça de Cristo e colocou sobre essa pessoa. Se você foi chamado por Cristo, se você foi convencido dos seus pecados, se você tem certeza do seu chamamento, a justiça de Cristo está sobre sua vida. Por quê? Aos que ele chamou, a estes também ele justificou. E Paulo termina aqui o verso 30 falando algo que parece que fica um pouco fora do escopo, e essa parte é importantíssima para que nós tenhamos alguns cuidados aqui. Paulo fala assim: e aos que justificou, a esses também glorificou. Vou repetir. E aos que justificou, a estes também glorificou. Por que nós temos que ter um cuidado aqui especial nessa última frase? A glorificação, irmãos, acontecerá na segunda vinda de Cristo. O que é isso? A Bíblia fala que quando o Senhor vier estabelecer o seu reino, grandes coisas vão acontecer. Os mortos ressuscitarão. Aqueles que estão em Cristo ressuscitarão, terão um novo corpo, um corpo glorificado. Aqueles que estão em Cristo, como num piscar de olhos, terão seu corpo glorificado. Alcançarão a glorificação na vinda de Cristo. Mas como é que pode o apóstolo Paulo estar falando assim: aos que justificou, a esses glorificou? Aqui nós temos duas possibilidades nesse texto, que tanto uma quanto outra são grandíssimas. São lindas demais e todo crente tem que se repousar nisso aqui, para que ele possa ter paz e felicidade. Aqui Paulo usa o verbo no passado. Observa: aos que justificou, a esses glorificou. O fato da glorificação aconteceu no passado. Mas espera aí, se Paulo está usando o verbo no passado, e o fato da glorificação só vai acontecer lá na frente, será que está acontecendo algum erro aqui? Será que essa glorificação está fora do contexto? Ou Paulo está falando de outra coisa? Não. A beleza ela se dá a tal ponto. Paulo está tão certo da glorificação do eleito, Paulo está tão certo da glorificação daquele que está em Cristo,
que a certeza que faz desse discurso é que quando você é chamado, quando você foi predestinado, quando você foi chamado, você foi justificado, tenha paz no seu coração. Você vai alcançar a glorificação. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra há de concluí-la. Todo crente em Jesus, todo crente que foi chamado, todo crente que está no processo de santificação e que vive para o Senhor Deus, tenha paz, porque a glorificação te espera. O que Paulo está dizendo? O céu, a glória, a eternidade pertence a nós que estamos em Cristo Jesus. E é impossível qualquer crente em Jesus perder alguma dessas etapas. E essas certezas Paulo não está colocando sobre ele. Paulo não está colocando essas certezas sobre as pessoas ou sobre os irmãos da igreja que estão em Roma. Não, irmãos. Ele está falando do início ao fim que Deus está fazendo tudo isso. É Deus que predestinou antes da fundação dos tempos. É Deus que chamou em um tempo determinado na vida do crente que estava aqui. Ele era ímpio, ele vivia uma vida totalmente deslocada das coisas da vida, das coisas do mundo. Em um determinado momento o chamamento chegou ao coração dessa pessoa. Quando ele foi chamado, ele foi justificado. E esse que foi justificado, ele será e já é glorificado. A glorificação, então, aqui, irmãos, ela não pode ser entendida como um corpo de glória que nós ainda não recebemos. Receberemos no dia em que nós nos encontrarmos com o nosso Senhor. Mas tem uma outra possibilidade. Ela é tão profunda quanto essa. É que Paulo diz que nós crentes participamos das glórias de Cristo. Quais são as glórias de Cristo? Aquele que nasceu numa manjedoura. Aquele que, como diz Stott, na manjedoura a sombra da cruz já estava sobre ele. Aquele que viveu em santidade, percorreu toda a sua vida obedecendo o Pai, morreu na cruz do Calvário, morreu santo, morreu levando todos os pecados da humanidade nas suas costas, toda a enfermidade, pagou um preço, está sentado à destra do Pai, intercedendo por nós. Essa é a glória que nós crentes experimentamos já em Cristo, a partir do momento que somos chamados pelo Evangelho. Um dos irmãos que, fazendo um comentário desse texto, ele consegue expressar de forma muito clara isso aqui, é o F.F. Bruce. Eu vou compartilhar com vocês aqui duas proposições desse irmão. Ele diz assim: a glorificação do povo de Deus é sua final e completa conformidade com a imagem do seu Filho. Ou seja, a glorificação é naquele dia em que o Senhor vier encontrar com a sua igreja. E a segunda possibilidade é essa: a santificação é a progressiva conformação com a imagem de Cristo aqui e agora. Viver glorificado é buscar se parecer com Jesus Cristo todos os dias da sua vida. Viver em glória é se arrepender dos seus pecados. É buscar um relacionamento mais profundo que você pode com o Senhor. É amar o Senhor de todo o seu coração. É temer o Senhor de todo o seu coração. É poder lapidar aquilo que você fala, aquilo que você ouve, aquilo que você vê. Experimentar as glórias de Cristo é você poder cada dia mais querer estar perto dele. E F.F. Bruce termina assim: a glória é a perfeita conformidade com a imagem de Cristo, depois e além. Eu vivo essa glória aqui, porque Ele já me deu a graça de experimentar todas essas graças dele mesmo. E viverei lá na eternidade, porque daqui uns dias Ele vem me buscar. Isso é certo na vida do crente. Nossa, irmãos, não tem certeza melhor para nós que estamos em Cristo. Percebam, o Senhor Deus não está falando de conquistas nesse mundo. O Senhor Deus não está falando de possibilidades terrenas. Deus está usando Paulo para dizer sim, é certo que vocês estarão comigo eternamente. Essa mensagem vai profunda à igreja que está em Roma. E como é que nós podemos trazer essa mensagem para os dias de hoje? Para o dia de hoje nós temos que entender que a ação é de Deus. O homem sofre com a ação. Em todo esse bloco, o verso 26 até o verso 30, o sujeito ativo é Deus. O passivo é o homem. O passivo é aquele que sofre ação. O ativo é aquele que exerce a ação.
E o verso 30 está mostrando que ele está terminando a ação da salvação, porque ele começou. Ele está concluindo aquilo que ele começou. A salvação começa e concretiza-se em Deus. A segunda dessa verdade vem só de Deus. A segurança dessa verdade vem só de Deus. Tudo começa em Deus. E tudo termina em Deus. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, eu já usei dessas expressões, eles são pseudos convencidos. Eles não são convertidos. Por quê? Porque a boa obra não foi Deus que começou na vida deles. Tem pessoas que estão na igreja, irmãos, cantando, louvando, levantando os braços. Tem pessoas que fizeram adesão das roupagens, do uso da Bíblia, mas eles não conseguiram porque eles não foram chamados no chamamento que vem no coração. O chamamento de convencimento, que é a santificação, que é o desejo de não pertencer a esse mundo, que é a certeza que daqui a pouco vai embora. Você olha para as pessoas que são convencidas, elas estão entranhadas nesse mundo, elas querem as coisas desse mundo, elas não conseguem abrir mão das coisas dessa vida. Por quê? Porque elas ainda não foram tocadas pelo Senhor Deus. Elas estão desesperadas por cargos novos, elas estão ansiosas por um salário maior, elas estão desejosas por um carro, por casas, por viagens, por tudo. Deus está no último desejo, ou se tem alguma lista, na última lista dos seus desejos, no último ponto da lista dos seus desejos. Porque Ele é o eterno convencido. Mas quando o Senhor Deus entra no coração de uma pessoa, Ele transforma por completo. Então, o que Paulo está finalizando aqui no verso 30, ele está deixando muito claro. Olha, aos que ele predestinou, a esses ele chamou. Ou seja, cumpriu em determinado momento aquilo que ele fez lá no passado, na eternidade. Aqueles que ele chamou, aqueles que houve o cumprimento daquilo que Deus determinou no passado, Deus justificou, declarou-os justo. Você é justo. Você é justa. A justiça do meu filho está sobre você. E a estes que passaram por isso, já vivem no pleno estado de glória, experimentando a santidade de Cristo, experimentando as delícias de Cristo, experimentando as consolações do Espírito Santo, desfrutando de um relacionamento profundo com Deus, aborrecendo o pecado e se desviando das coisas erradas dessa vida. O crente, ele vive dessa forma todos os dias da sua vida. Todos os dias. E é o que Paulo está dizendo. Isso é certeza, não é possibilidade. Ele termina o verso 30 assim. Só que ele não termina e não para por aqui. Porque do verso 31 ao verso 39, ele faz um compêndio de 5 perguntas. Alguns alocam aqui como 4 perguntas, mas entre 4 e 5 perguntas, ele traz questões que não precisam ser respondidas por tudo que já foi falado e por tudo que foi ensinado. Porque são perguntas retóricas que simplesmente as suas respostas são totalmente enraizadas no discurso que ele está fazendo. Olha só, do verso 31 ao verso 39, 4 verdades estão aqui diante de nós. A primeira delas é essa: nenhum eleito será condenado por causa de Cristo. Do verso 31 ao verso 39, ele simplesmente está dando continuidade que ele começou no verso 1. Olha o que ele falou no verso 1. Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Ele começa o capítulo 8 dizendo uma certeza inabalável: não existe condenação para você que está em Cristo. Tenha paz. Só que agora ele continua. Romanos 8, 26 e 27. O Espírito Santo garante a vida eterna dos escolhidos. Por quê? Porque aqueles que têm os seus dilemas, as suas dificuldades, aqueles que não conseguem orar, aqueles que não conseguem cumprir a vontade de Deus, tenham calma. Por quê? Porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o Espírito Santo, que conhece a mente do Pai, infunde no coração desse eleito a vontade do Pai para que ele possa viver Deus em todas as suas problemáticas. O que é isso? É o Espírito Santo forjando
aquele que não conseguia viver para a glória de Deus. E agora ele vive por quê? Porque o Espírito chancela a certeza da vida eterna. Senhor Deus, eu não estou conseguindo fazer isso, me ajuda. Calma, o Espírito já está intercedendo por você. Senhor Deus, o meu coração está inclinado para tal pecado. Calma, o Espírito já está intercedendo por você. Senhor Deus, as coisas estão difíceis, eu não consigo responder como um crente deveria responder. Calma, o Espírito já está intercedendo por você. Aí você começa a perceber que a partir de determinado momento você começa a se inclinar para a vontade de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo está fazendo com que você concorra corretamente e viva para a glória de Deus. Romanos 8, 26 e 27. O Espírito Santo garante a vida eterna. Romanos 8, 28 ao 32. O Pai é o garantidor da vida eterna. Por quê? Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. O que nós aprendemos? Que é Deus operando para que todas as coisas colaborem para o bem daqueles que o amem. Deus infundiu amor no coração dessas pessoas. E o que acontece? Deus os predestinou, Deus os chamou, Deus os justificou e Deus os glorificou. É Deus que garante a vida eterna. E agora Paulo conclui dizendo assim, Romanos lá no capítulo 8, 33 e 34, o Filho garante a vida eterna. E observa, verso 33 e 34 nós ainda não lemos, diz assim, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. 33. Olha o verso 34. Quem condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. No finalzinho do capítulo 8, Paulo está dizendo, a salvação de vocês é certa. Por quê? Porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo trabalham em conjunto, ministrando no seu coração e fazendo com que você responda às demandas corretas e já preparou tudo para a sua vida eterna. O crente nunca conhecerá condenação. O crente nunca conhecerá o inferno. O crente nunca passará por uma situação em que ele se encontrará de um estado condenatório, porque o Senhor Deus já o salvou. E isso aconteceu antes da fundação do mundo. Isso é grandioso demais, irmãos. Explode o coração. Do que temeremos? Porque ainda estamos ansiosos, depressivos, ou porque estamos abalados por causa dessas coisas, dessa vida? Se tamanha certeza chega ao nosso coração. É lógico. A igreja que estava em Roma era uma igreja pequenina, como nós temos falado. A igreja que estava em Roma era uma igreja no meio de um local onde era cercado de pecadores, perversidade, poder bélico. E o que eles precisavam era uma mensagem como essa: vocês são salvos em Cristo Jesus. Eles não precisavam de uma mensagem, olha, se preparem porque nós vamos fazer uma revolução. Eles não precisavam disso. Olhem, se preparem porque vocês são pequenos, mas vocês vão ser grandes. Eles não precisavam dessas verdades. O que Paulo está dizendo para essa igreja ali em Roma era: continuem firmes no Evangelho, porque a pátria de vocês não é em Roma, é no céu. A segurança de vocês não é nenhum provável exército que seja grande, mas é em Cristo. Essa mesma mensagem deve vir para nós. E ela se estabelece como certeza. E agora nós temos a oportunidade de entrarmos aqui a partir do verso 31 e tentarmos chegar até o verso 39 para aprendermos mais do que Paulo está falando. Verso 31. Vamos ler aí o verso 31? Você lê aí, Juliano, por favor. Verso 31. Amém. Primeira coisa que nós encontramos aí no verso 31, observe aí, bem no iniciozinho do verso, ele diz assim, ó, diante dessas coisas que já vimos. O que ele está falando? Eu não vou falar nada novo.
Eu não estou trazendo nada novo. O que eu vou falar de agora, dessa frase em diante, eu já falei aqui a partir do verso 28, a partir do verso 26. São verdades que agora vão tomar uma amplificação. E qual é essa amplificação? A amplificação é essa: se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha aí. Paulo diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui nós temos algumas demandas, no mínimo quatro pontos aqui nessa primeira frase que devem nos instruir. O primeiro ponto é esse: Paulo fala assim, nós. Se Deus é por nós. De novo, Paulo inclui um pacote aqui. Ele, Paulo, a comunidade leitora e aqueles que seriam salvos de todos os tempos. Outro aprisco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo está escrevendo para os irmãos que estão em Roma, mas ele está se colocando no pacote, nós. Esse pronome abrange, ele é abrangente, somos nós. E esse abrangente nós, ele não está se limitando só aos irmãos que estão recebendo e ele que está escrevendo. Chega a toda a comunidade da fé. Chega a nós nos dias de hoje. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, olha que maravilha. Essa verdade chega para nós nos dias de hoje. Estava com os irmãos que estavam lá na igreja de Roma, estava com Paulo, está conosco. Primeira, Deus é por nós. A pergunta começa mostrando que aquele que é invencível, o Todo-Poderoso, ele está apontando para Deus. E Deus está de um lado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está mostrando que Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que não pode resistir por mão nenhuma, aquele que nunca perdeu uma batalha, aquele que desbarata todos os exércitos, aquele que usa uma criança de peito para calar e vencer um exército, ele está de um lado. E o lado de quem ele está, com certeza é vitorioso. E observe, ou seja, se Deus está de um lado, o outro lado automaticamente está derrotado, não é? Ou seja, se Deus que é esse todo-poderoso está de um lado, o outro lado já perdeu. E Paulo continua dizendo assim, a lógica da pergunta é que existem números contra nós. Paulo não está fugindo dessa possibilidade. O mundo está contra nós, o inferno está contra nós, a nossa carne caída, os perseguidores e etc. Mas Deus é por nós. Deus é pelo seu povo. Deus está conosco. Deus está de um lado. E qual é o lado em que Deus está? Ele está no meio do seu povo. E o seu povo está sendo bombardeado, seguido, perseguido, caluniado, atacado. Mas o que nós aprendemos pela leitura da palavra, que Deus venceu todas as guerras. Que Deus nunca deixou o seu povo. Que Deus está com o seu povo do início ao fim. E todos aqueles que se levantaram contra o seu povo, e Deus estava na guerra, Deus sempre ganhou todas as batalhas. E Paulo deixa bem claro uma coisa, sempre vão ter problemas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, existem pessoas contra nós. Existem inúmeras coisas contra nós. Mas Deus está conosco. O que Paulo está querendo dizer com isso? Temos paz. Por quê? Porque nós somos do Senhor. Quem são esses diante de Deus? Esses e tantos outros podem vencer a Deus? Os inimigos podem vencer a Deus? O mundo pode vencer a Deus? Os nossos adversários podem vencer ou podem resistir a Deus? É uma pergunta lógica. Não, ninguém pode vencer a Deus. Por quê? Porque Deus é todo poderoso e Deus está com a sua igreja. Tem dois textos que nos mostram isso. Abram a Bíblia de vocês em Mateus 16. Mateus 16. Mateus capítulo 16, o verso é o 18. Olha o que o Senhor fala. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e os portais do inferno não prevalecerão contra ela. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Os portais do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. O inferno todinho pode se levantar. Todos os demônios podem se levantar, mas eles não podem prevalecer contra a igreja do Senhor.
Por quê? Porque é o Senhor que sustenta a sua igreja. Um segundo texto, Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9, verso 3 ao verso 5. Olha o que diz a palavra aí. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha onde está o pronome. Eu sou Jesus, a quem tu me persegue. Olha que interessante, verso 1 e verso 2 do capítulo 9, olha só. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Contra quem que ele estava desejando matar? Contra quem que ele estava desejando fazer o mal? Contra os discípulos do Senhor, diz aqui no verso 1. Diz mais: dirigiu-se ao sumo sacerdote, verso 2, e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Quem que Paulo estava querendo pegar? Aqueles que eram do caminho. Paulo intentava a morte contra os discípulos do Senhor. E aí nós encontramos no verso 3 ao verso 5, Jesus aparece para Saulo e fala assim: por que tu me persegues? Sabe o que isso significa? Quando alguém se levanta contra a igreja, se levanta contra o próprio Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Saulo conseguiu vencer? Saulo saiu vitorioso? Sabe por que não? Porque não tem vitorioso quando você vai lutar contra Deus. Essa é a certeza que Paulo mostra aqui nesse primeiro verso, verso 31. Verso 32, vamos ler o verso 32? Irmão Jura, o senhor lê, por favor, o verso 32 do capítulo 8? Agora é Romanos 8, 38. 8, 32. O irmão Jura. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas que todos nós como Senhor. Será que não dará a graciosamente por ele todas as coisas? Olha aí. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Deus não poupou Cristo. Dizendo Paulo. Deus não poupou Cristo. Seu próprio filho. Aquele que não poupou seu próprio filho. Antes, por todos nós, obrigado, irmão, o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aqui nós temos uma ordem do maior para o menor. O mais difícil foi feito por Deus. Qual foi o mais difícil? O pai viu os sofrimentos do filho. O pai viu o filho ser injustiçado e morto. E aqui eu vou mais longe. Lá em Isaías, o profeta diz que agradou a Deus moê-lo na cruz. É do maior para o maior, do maior para o menor. Agradou o pai, moeu o filho na cruz. Se aquele que não poupou o filho, obrigado, meu irmão. Se aquele que não poupou o filho, antes por nós, o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A segunda demanda que vem diretamente diante dessa verdade. O que nos falta receber agora? Se o mais precioso ele já nos deu. Percebam? O que ele tinha de maior preciosidade era o filho. Ele deu o filho. Mas ele moeu o filho na cruz. Mas as pessoas lutam até os dias de hoje. Quem matou Jesus? Foi Pilatos? Foram os nossos pecados? Foram os soldados? Não. Quem matou Jesus foi o Pai. Quem pendurou Jesus foi o Pai. Quem moeu Jesus na cruz foi o Pai. Por quê? Por amor. Para cumprir os desígnios dele mesmo em favor dos eleitos.
que é que a gente quer mais, irmãos? O que é que nós queremos mais, pelo amor de Deus? Ele moeu o filho dele lá na cruz. Mas Paulo não para por aqui. Olha o que Paulo fala aí no verso. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quais são todas essas coisas? Vida eterna. A glória eterna. Um corpo glorificado. Paraíso. O desfrute de podermos estar com ele eternamente. Por quê? Porque o maior ele já deu. Ele já moeu o filho na cruz. As demais coisas são uma consequência certa que chegarão na vida do eleito. Ô irmão, esse texto tem que trazer tanta alegria e tanta paz, porque Cristo morreu na cruz do Calvário. E todas as coisas que são promessas para os escolhidos, elas chegarão. Por causa do amor, dos decretos eternos de Deus por nós. Verso 33. Você lê, Israel, por favor. Quem intentará acusação contra o eleito de Deus é Deus quem justifica. Olha só, o verso 31, Paulo começa dizendo assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, aqui está no pronome, nós todos. O verso 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, usa o pronome de novo. E agora o verso 33 que Israel leu, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem somos nós? Eleitos de Deus. O pronome nós, simplesmente ele está falando só dos eleitos de Deus. Quem é que recebe todas essas graças? O eleito de Deus. É Deus quem justifica. Quem tentará acusação contra nós? Três certezas têm que estar no nosso coração aqui. Paulo não está dizendo que não existem acusações, ou que somos perfeitos ou santos. Acusação tem pra caramba. Pergunta para o seu cônjuge. Pergunta para o seu filho. Pergunta para o seu vizinho. Pergunta para o seu conselheiro, para o seu psicólogo, para o seu terapeuta. A acusação não falta. Tem muito. E se pegar ao pé da humanidade essas acusações, te condenam em qualquer tribunal. Mas Paulo está dizendo: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Está falando assim, cara, quem vai intentar? Porque acusação tem muito. Mas o finalzinho aqui ele está dizendo: é Deus quem justifica. Primeira verdade, Paulo não está negando que não tem acusação. Paulo está certo que todos nós temos inúmeras acusações, mas a justificação de Deus cobre todas as acusações que vierem contra os eleitos de Deus, porque Deus escolheu assim. Você pode ter acusação, você pode ter condenação, pode ser o que for na sua vida, por causa da justificação. Nada te coloca em condição de condenação, porque é Deus que justifica. A cena aqui é mais ou menos assim. E o verso 34 também vai falar sobre isso, porque o verso 34 também é uma continuidade. Quem vai tentar condenar ou quem vai tentar acusar o eleito? Errou de novo. Mas o cara está errando de novo, olha lá. Está pecando de novo. Fazendo de novo. Olha lá, mentiu de novo. Olha lá, tropeçou de novo. E a Bíblia fala que Cristo está à destra de Deus, intercedendo por nós. É Deus que justifica. É Cristo dialogando com o Pai. Realmente caiu, realmente tropeçou, mas eu morri por ele. E quando Deus olha para nós, caídos, trópegos, errantes, Ele não nos vê em primeiro lugar. Ele vê Cristo. O Cristo crucificado. Por quê? Porque Ele te declarou justo.
Quem tentará acusação contra os eleitos? Se é Deus quem justifica. Deus já apontou para você no ato declaratório dizendo, tu é justo. Só que nós temos que tomar um baita de um cuidado aqui. Por quê? Porque como Paulo tomou cuidado em capítulos anteriores, quando ele falou da graça, que a graça superabunda qualquer pecado, e aí os eternos convencidos falam assim, então pecaremos para que a graça venha superabundar. Aqui nós temos que tomar cuidado. É Deus que nos justifica. Já que eu estou justificado, eu vou viver os deleites dessa vida. Aí comprova que você nunca conheceu o Senhor e não é um justificado. Um justificado ama a santidade. Um justificado luta contra os deleites, contra os prazeres ímpios do seu coração. Um justificado deseja o Senhor todos os dias da sua vida. Por quê? Não porque que Ele quer. Não é porque o sonho, uma elucubração do seu coração. É porque o Espírito Santo trabalha todos os dias no seu coração para que ele viva uma vida diferente e nova. Esse é o justificado. O justificado é aquele que vivia pecando, errando, era um réprobo. Agora ele vive diferente. O justificado é aquele que era olhado, visto por todos, e todo mundo via condenação nele. Mas hoje vê uma pessoa nova. É um cara que não mente mais. É uma pessoa que não rouba mais. É uma pessoa que não deseja as coisas dos outros mais. E é uma pessoa que luta o dia inteiro para não praticar essas coisas. Porque o Espírito Santo está quebrando ele todos os dias, irmãos. A vida de um justificado, a vida de um crente, é uma vida de quebras. Quebras, trincados, arranhões, tropeços, lágrimas, desesperos. Por quê? Porque ele vai lutar contra o mal. O Espírito Santo vai impulsioná-lo para lutar, para brigar. Não tem espaço para ter sangue de barata nas nossas veias. Não! O crente que foi justificado, ele vai viver lutando, e a luta é difícil pra caramba. Mas nós somos justificados. Nós ainda temos um ponto aqui. Existe um triste contraste. O eleito, o escolhido, ele vai ter várias acusações. Mas no final Deus vai falar assim, esse eu justifiquei. Essas acusações não valem contra ele. Qual é o contraste aqui? E ela é dura. O ímpio não será assim. Todos acusarão. E no fim, ele será condenado por Deus. O ímpio não foi justificado. O ímpio vai ser acusado até pelo próprio Deus e condenado. Sabe por quê? Porque ele não foi justificado. Ele não encontrou graça diante de Deus. E ele vai para o inferno. Ficar afastado do Senhor Deus e da graça. Porque ele não foi justificado. Olha a tristeza da vida de um ímpio. Verso 34. Raião, você lê o verso 34, por favor? Ele considerará o Cristo dos mil, quem morreu o canto, e em o qual está de ele, o presente de Cristo. Isso aí. Quem os condenará? Não existe como condenar o eleito. A pergunta aqui segue a mesma linha do verso 33. Da mesma forma do verso 33, são os inúmeros que podem apontar causas para a nossa condenação. Homens, anjos, demônios, o mundo pode mostrar que nós devemos ser condenados. Nós mesmos, se formos honestos, nós vamos aceitar e dizer realmente o que eu mereço é ser condenado. Mas Paulo dá 4 motivos para não podermos e não seremos condenados. Olha o primeiro motivo, está aí no verso 34. Cristo morreu por nós. Você merecia morrer. Nós merecíamos a morte. Nós merecíamos a condenação. Mas a Bíblia fala que um justo morreu por todos. Lá na cruz do Calvário, levando os nossos pecados e pagando o preço. Se fosse outro homem,
Esse outro homem simplesmente estava levando e absorvendo a consequência dos seus pecados. Mas quem morreu na cruz do Calvário por nós foi o nosso Cristo. Por que que não existe condenação? Porque Cristo morreu por nós. Paulo não para por aí. Antes, além de ter morrido, ele ressuscitou. A morte não conseguiu prender o Cristo das nossas vidas. Ele venceu a morte. 3 dias esteve submerso. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. Aquele que morreu, ele ressuscitou. E Paulo continua. Cristo está à direita de Deus. Olha que maravilha. Cristo está à direita de Deus. E por último, Cristo intercede por nós. É mais ou menos assim, irmão Jura. Pai, Jura caiu de novo. Mas eu morri por ele. Perdoa. Pai, o Marcão errou de novo. Mas eu morri por ele. Que misericórdia dele. Como continuar ajudando ele? O Júlio deu outro tropeção. Mas eu morri por ele. Ele intercede por todos nós, eleitos, escolhidos e chamados por ele. É por isso que não existe condenação. Por que você não vai ser condenado só porque você é crente? Não, Paulo fala que eu não vou ser condenado porque Cristo morreu por mim, porque Cristo ressuscitou, Cristo está à destra de Deus e Cristo intercede por nós. Por isso nós andamos alegres e contentes, esperançosos. Já já estaremos com Ele eternamente. O verso 35 é uma pergunta que ela vai ser respondida em 2 etapas. Você lê o verso 35, fazendo favor? Não, então deixa o Israel ler, que fica mais fácil. Quem você separará do amor de Deus? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Olha aí a pergunta do verso 35. Ela finda-se aqui. Quem nos separará do amor de Cristo? E aí ela entra trazendo a primeira resposta, que são as dificuldades dessa vida. Paulo traz essa exemplificação dizendo isso é normal, vai acontecer no nosso meio. A segunda resposta, ela está contida lá no verso 38 e no verso 39, quando Paulo continua trazendo como respostas as certas verdades que na vida daquele que está em Cristo, nenhum mal vai afastar do amor de Deus que está em Cristo, que são as dificuldades ou as demandas que afetam nossas vidas, mas que não temos, entre aspas, controle sobre elas. A primeira delas foi lida por nosso irmão Israel, as dificuldades dessa vida. Paulo aponta para essa igreja que está em Roma e ele fala assim: quem nos separará do amor de Cristo? E aí ele elenca, será a tribulação? Ou seja, as demandas difíceis dessa vida, as coisas, as conturbações, as tribulações, as angústias, ou seja, aqueles momentos de tormentas que chegam ao nosso coração, chegam no nosso íntimo por causa dessas tormentas dessa vida, ou a perseguição, os algozes dessa vida, aqueles verdugos que têm poder para nos matar, a fome, ou a nudez, o perigo ou a espada. Quem pode nos separar do amor de Cristo? E as primeiras possibilidades são essas: tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Como as demais respostas, Paulo está ciente e expõe para os leitores as demandas que acontecem e o que aconteceriam, mas nenhuma delas poderá separar o eleito do amor de Cristo. Paulo está dizendo, tem isso tudo aí nesse pacote. Isso tudo. Tribulação, angústias, perseguições, espada. Mas nenhuma dessas podem separar o eleito do amor de Cristo. Nenhuma dessas. Paulo continua. O verso 36 é a condição do crente de todas as épocas. Ovelhas entregues ao matador. Olha que loucura. O verso 36 é a condição do crente de todas as épocas. Encontrem na Bíblia
onde o Senhor Deus chamou algum crente e falou assim: eu tenho para você as melhores prosperidades da vida. Eu vou te proteger e você só vai ter felicidade e coisa boa. Olha, eu vou te dar riquezas. Olha, eu só vou te dar coisa linda e maravilhosa. Escolhe as suas companhias, escolhe os seus cônjuges, escolhe os bens, escolhe a vida de saúde que você vai ter. A Bíblia fala sobre isso? Não. Do início ao fim. Desde o fiel Abel até o último que vai morrer. A nossa condição aqui nessa terra são de ovelhas sendo levadas ao matador. Por causa de quem? Do amor de Cristo. Puxa, pastor, não fui chamado para os prazeres dessa vida? Não. Não fui chamado para as felicidades? Não. Não fui chamado para ter prosperidade nem riqueza? Não. Você foi chamado para ser uma ovelha que vai como ovelha ao matadouro, por causa do amor de Cristo. Por causa disso, só Cristo pode te dar a certeza e a força para você continuar. Por isso que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. É por isso que João Calvino foi assertivo quando disse: a voz de Deus ressoa o mundo inteiro, por todos os lugares. Mas ela só penetra no coração daquele que está ordenado à salvação. O verso 36, ele evoca como texto paralelo o Salmo 44, verso 22. Por quê? Leia o verso 36, fazendo favor, Julião. 36 do Romanos. Ok. O verso 36, ele está simplesmente aplicando o texto do Salmo 44, 22. Mas por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Ou seja, essa é a condição do crente. Mas sabe o que é lindo nisso aqui? Olha o que está escrito no verso 37. Por quê? Porque o verso 37, ele está dando continuação do que ele falou no verso 35 e verso 36. Lê o 37, por favor. Olha aí. Somos mais que vencedores. É aí onde a igreja pulula de alegria. É onde as felicidades e os contentamentos e os prazeres chegam na igreja dos dias de hoje. Mas se você lembrar, bem racionalizar essa frase, você vai lembrar que ela é associada com outras coisas. Nós somos mais que vencedores. Deus te chamou para você vencer em tudo, irmão. Irmão, nós somos mais que vencedores. Você vai vencer, você vai passar naquele concurso. Irmão, nós somos mais que vencedores. Deus vai te dar aquele cargo que você está querendo. Deus vai te dar aquela vaga na faculdade. Deus vai te dar aquele salário. Por quê? Porque nós somos mais que vencedores. Irmão, você vai ter tudo. Deus vai te dar tudo. Porque você é mais que vencedor. Oh, irmão, o texto não fala nada disso. Paulo está falando sobre a condição eterna do crente. Ele é alguém que está pronto e prestes a morrer por Cristo. Ele está falando do crente, que não tem nada para se apegar aqui nessa vida. Ele está falando do crente, que é semelhante a uma ovelhazinha que vai para o matador. Ele está falando do crente, que está cercado de problemas e de coisas reais, mas que nenhuma dessas coisas podem afastar do amor de Cristo. O termo grego utilizado aqui por Paulo é super vencedor, é hiper vencedor. É como se você fosse para o mercadinho da esquina, aí está lá, Mercado São Geraldo. Aí quando você vai lá no Adega, hipermercado. É o fulano vencedor, e quando Paulo olha para o crente, ele fala assim: você é um hiper vencedor. Por quê? Porque você está pronto para morrer por Cristo. Por quê? Porque Cristo salvou a sua vida. Por quê? Porque você foi justificado. Por quê? Porque o que te espera é a glória eterna. Por quê? Não existe contentamentos nessa vida. Por quê? Porque você abraçou as dores do Cristo.
E tudo isso está no pacote da glória. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Vencedores por causa do amor de Cristo. E para viver e morrer aqui por causa dele. E aí nós entramos num contraste enorme. A mensagem de Paulo versus a mensagem da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade diz que nós somos mais que vencedores quando nós conquistamos salários, quando nós temos riquezas, quando nós temos qualquer outra coisa que está relacionada às coisas dessa vida. Paulo está dizendo, você é mais que vencedor quando consegue viver para Cristo. Aqui nós temos mais que vencedores. Aqui nós temos pessoas que querem viver para Cristo. Aqui nós temos irmãos que querem morrer por Cristo. Sigam essa caminhada porque esse é o nosso destino. E aí agora ele chega para aquela resposta, para que ele finalize o capítulo 8, que está no verso 38 e o verso 39. Os inúmeros que não podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo. E ele fala assim, porque estou bem certo, verso 38, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A primeira parte da resposta são coisas terrenas que nós ainda temos como nos desvencilhar. E elas não podem nos separar do amor de Deus. E a segunda parte da resposta coisas enormes, das quais são maiores do que nós não temos como nos desvencilhar. Elas também não podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agora a pergunta por que elas não podem nos separar? Será que é porque nós somos mais que vencedores por nós mesmos? Será que é porque nós somos bons? Será que é porque nós somos espertos? Não. Porque Deus, antes da fundação do mundo, nos conheceu, ou seja, nos escolheu, nos predestinou. Em um momento da história Ele nos chamou, nos justificou. Estamos em pleno processo de santificação e já vivemos a glória do Cristo. Todo crente é um eleito e ele está salvo, porque Cristo pagou um preço e a obra que ele começou, ele há de concluir. Por causa dessa certeza maravilhosa, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Senhor, agradecidos por Tua palavra. Agradecidos, Senhor, pelo que o Senhor fez por nós, pela salvação, pela vida eterna. Obrigado, Senhor, porque nós estamos certos que nem morte nem vida, nem as coisas do presente nem do porvir, nem altura nem profundidade, nem anjos nem principados podem nos afastar do amor de Deus que está em Ti, Jesus. Nem as angústias desse mundo, nem as tormentas, nem as perseguições, nada pode nos afastar do Teu amor. Obrigado, Pai. Dai-nos essa certeza e que nós possamos viver por essa certeza todos os dias das nossas vidas, meu Deus. No nome santo de Jesus. Amém.